Olá, tudo bem? Você já se viu em um relacionamento que lá no fundo você sentia que já era falido, mas que simplesmente não conseguia soltar? Ou então você sente que aceita migalhas de atenção só para não ficar sozinha? Isso não significa que você tem dedo podre ou que tem má sorte no relacionamento. Esse pode ser o sintoma de uma ferida chamada abandono, que nasceu lá na infância, mas que ainda pode estar sangrando no seu inconsciente. E hoje eu vou te ajudar a entender por que você tem esse vazio no peito e o seu corpo desaba tentando pedir colo que você sentiu falta quando você era criança. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Eliane, sou psicanalista, espiritualista e terapeuta holística. A minha missão aqui é te ajudar a ressignificar feridas profundas, unindo a mente, espírito e o emocional. E este é o segundo vídeo da nossa série As 5 Feridas Emocionais. E amanhã, no mesmo horário, teremos a meditação de cura para a ferida do abandono. E lembre-se, quem acompanhar a série toda vai ter acesso ao protocolo de cura e ainda a chance de ganhar uma das 2 sessões de terapia comigo. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder essa chance. E você já se perguntou por que sua alma escolheu passar pela dor da falta? Vamos agora então entender o motivo espiritual por trás disso. Se a dor da rejeição, como nós vimos no vídeo anterior, é de não poder existir, a dor do abandono é de não poder e de não ser nutrido. E aqui eu não estou falando de nutrição no sentido de alimento, eu estou falando no sentido emocional. Espiritualmente falando, a sua alma compreendeu que a nutrição não vem de outras pessoas, ela vem da sua conexão com o seu divino, com o seu eu interior. Mas como isso se manifestou aqui no planeta Terra? Lembra que no vídeo anterior falamos sobre as 4 fases que passamos aqui? Vamos fazer de novo essa viagem mental enquanto eu falo. A primeira fase é aquela que é a alegria do ser. A gente acabou de nascer, a gente é o que é. A segunda fase é quando a gente começa a não ser mais aceito da forma que nós somos. A gente percebe que acaba incomodando os outros a forma como nós somos. E aí vem a terceira fase, a revolta, a crise, porque a sua alma quer existir, ela quer ser quem ela quer, quem ela é. E a partir do momento que você não é aceita, você começa a lutar, você começa a não aceitar que os outros não te aceitam. E aí aqui algumas pessoas pararam nessa fase, né? Nos adultos a gente pode ver aquelas pessoas revoltadas, que não aceitam nada, porque não foi aceito nessa terceira fase. Depois a gente passamos para a quarta fase, que é aquela fase em que a gente já cansou de lutar. Então a gente começa a criar personalidades, a criar máscara do dependente, para que a gente não sofra mais com isso. Então essa máscara, na verdade, que a gente cria, que no caso aqui do abandono é o dependente, é para simplesmente uma proteção, para que a gente não sofra mais. E essa ferida, geralmente, ela é causada pelo genitor do sexo oposto. Ou seja, a menina é o pai e para os meninos é a mãe. E aqui pode ser que sim, de fato teve o abandono, né? Ou pelo falecimento, ou porque não foi reconhecido como filho ou filha. Mas aqui também pode ser a questão de estar ali presente, fisicamente está ali, mas emocionalmente é um pouco frio, é uma pessoa que a criança no caso, sentiu essa frieza, essa não conexão tão grande emocionalmente. Eu vivi isso na pele, tá? Porque sendo descendente de japonês, os japoneses eles não são como os brasileiros, né? Eles não têm esse acolhimento, esse aconchego, esse afeto, de ser afetuoso mesmo, sabe?
eles são um pouco mais distante, pai, filha, mãe, filho, né? Não tem tanto essa conexão emocional. Talvez por questão cultural, meu pai estava ali fisicamente e nunca faltou nada em casa, ele sempre deu de tudo para nós, mas a minha criança interior interpretava isso como uma frieza, porque eu via os pais de outras coleguinhas e eram muito mais carinhosos, afetuosos, sabe? Pegava, abraçava, beijava, dizia que amava. E isso fez com que a minha criança comparasse o meu pai com as outras crianças, com o pai das outras crianças. E aí essa minha criança interior sentia que meu pai não era tão presente emocionalmente, não era tão carinhoso, não era tão afetuoso. E isso causou essa ferida, essa sensação de abandono. Mas não é que ele me abandonou, ele estava ali. Mas foi como a minha criança conseguiu interpretar, né? Então veja em você se isso ressoa também na sua história, né? O seu pai ou a sua mãe, né, no caso dos meninos, estava ali presente, mas por questões culturais ou por questão de trabalho mesmo, que precisava sair de casa, trabalhar porque, né, enfim, precisava ajudar ali o outro genitor na questão econômica, e você acabou sendo deixado, por exemplo, na casa dos avós. Então aquilo, a criança sentiu ali o abandono, né? Aquela não conexão tão grande com os pais. E essa falta, né, essa sensação de abandono cria um vazio dentro de nós. E aí o que a gente faz quando a gente começa a crescer? A gente tenta tapar esse buraco com a presença de outras pessoas. Então, ou a gente gruda demais no genitor do sexo oposto, por exemplo, no meu caso seria a mãe, ou então nos amigos, ou então nos relacionamentos amorosos, né? Então, existe muito essa busca para preencher esse vazio que foi deixado através de outras pessoas. E aí, no desespero de preencher aquele vazio, você acaba tolerando relacionamentos tóxicos, ou então aquele relacionamento que você sabe que já não dá mais, que já foi, né, deu o limite, mas você não deixa com que o outro vá e nem também termina um relacionamento, porque você precisa preencher aquele vazio. O maior medo, digamos assim, de quem sofre o abandono é o medo da solidão. E isso acaba afetando muito a sua autoestima. E tem uma outra situação também, no caso da autossabotagem, que significa o quê? Às vezes o relacionamento tá bem, né? Começa ali aquele relacionamento gostoso, que tá bem, e você se autossabota, você cria alguma situação, claro, isso de forma inconsciente, para que finalize. Enquanto ainda está bem, você finaliza. Por quê? Vem aquele medo de ser deixada depois. Então eu prefiro finalizar agora do que sofrer mais tarde. E aí você acaba, né, criando aquela situação de pular de galho em galho em relacionamento, porque enquanto tá bom, você finaliza justamente para não sofrer depois. E agora vamos ver como é que o corpo denuncia esse pedido de socorro. Pelo tarô, a carta que simboliza essa ferida do abandono é esta aqui. A Imperatriz. Eu vou deixar a imagem dela bem grande aqui para vocês poderem ver. E a Imperatriz, eu não estou dizendo sobre o feminino, mas sim sobre a energia da nutrição. Então, mesmo que no seu caso, ou no meu caso, que foi o pai, nós estamos falando da nutrição, a energia da nutrição, e não a Imperatriz como o lado feminino. E no seu lado sombra, a Imperatriz, ela fala sobre a possessividade e o vitimismo. Então, aquelas pessoas que fazem tudo pelos outros, mas no sentido de comprar essa presença para estar ao lado delas. Ou então, a gente pode ver muito em mães, aquela mãe possessiva, né, que cria os filhos para ela e não os filhos para o mundo. Então, ela fica apegada àqueles filhos por medo de ficar sozinha. E como é que, então, é um corpo de uma pessoa que sofre o abandono? Segundo o psicanalista Wilhelm Reich
e a autora deste livro, Lise Bourbeau, é um corpo magro, é um corpo que parece desabar, porque justamente não tem um tônus muscular, né? Então parece que a qualquer momento vai desabar aquele corpo magro, tem as costas curvadas, tem um olhar carente, porque justamente falta a nutrição, então tem essa carência da nutrição. Então, e ao contrário do corpo de quem sofre a ferida da rejeição, que apesar de ser magro, ele é rígido. E nesse caso aqui do abandono, ele é magro, mas não tem essa rigidez, ele é aquele corpo flácido, mole, que é justamente, ele é o que ele sente, né? Que não consegue se sustentar sozinho. E a pessoa que sofre dessa ferida do abandono até pode comer bastante, mas dificilmente vai engordar. Porque na verdade, o que está querendo não é nutrir, não é nutrir mesmo, nutrir o estômago. Mas o que essa pessoa quer é nutrir a alma. Por isso nada é suficiente, nada do que come parece ser suficiente. Eu sei que dói perceber que a gente veste essa máscara. Mas se você chegou até aqui comigo, eu tenho que te dar os parabéns. Porque o fato de você chegar até aqui e reconhecer a sua ferida, esse é o maior ato de amor próprio que você pode estar te dando agora. E olha aqui de novo a carta da Imperatriz. Veja que ela é presença. Veja a força que tem essa carta, quanto ela transmite essa presença. E ela transmite essa presença porque ela entendeu que a nutrição dela não vem dos outros. A nutrição dela vem através da conexão com o seu eu superior, mas também com a Mãe Terra. Então, você mulher, você não precisa de um homem para te completar. E você, homem, você não precisa buscar a sua mãe nas suas parceiras. Você é filho e filha do Criador e já tem todas as ferramentas e estrutura necessária para caminhar com as próprias pernas. Vamos agora então para os 2 exercícios. Eu quero que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu sou a minha melhor companhia e meu próprio apoio. Como eu falei no vídeo anterior, o ato de você escrever tira do abstrato e se transforma em compromisso contigo mesma. E agora vamos para o segundo exercício. Eu quero que você agora feche os seus olhos por alguns minutos e responda para você mesma. Você sente falta daquela pessoa? Ou você tem medo de estar sozinha na sua própria companhia quando o mundo está em silêncio? Se essa pergunta mexeu com você e você sentiu que quer olhar de perto para essa dor, os meus contatos estão aqui embaixo e vai ser o maior prazer em te acompanhar nesse caminho de luz. Mas atenção! Enquanto o abandono, a gente faz de tudo para a outra pessoa não ir embora, existe uma ferida em que a gente carrega tudo nas nossas costas por culpa. Essa é a ferida da humilhação, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Não percam! Gratidão e até o nosso próximo Momento Diva.